Bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Nós vamos falar sobre Golden Visa em Portugal. Golden Visa que teve um processo de reestruturação e hoje, junho de 2024, nós vamos te entregar um conteúdo atualizado para você que é investidor e queira vir investir em Portugal sem estar dentro do país. E a nossa convidada de hoje é a doutora Felipa Oliveira, sócia da Edge International Lawyers, e ela aceitou nosso convite novamente para estar aqui falando desse processo de vistos tão importante e que tem muito para oferecer às famílias e o investidor que escolhe Portugal para viver. Obrigada, Felipa, por estar aqui conosco novamente. Obrigada, Sandra. É um prazer voltar ao seu programa. Eu vou pedir primeiro que você se apresente, quem é Felipa Oliveira, e para os nossos seguidores poderem te conhecer. Então, é um prazer estar aqui convosco novamente. O meu nome é Felipa Oliveira, sou advogada, trabalho na Edge International Lawyers já há 9 anos, sou sócia. E a Edge é uma sociedade de advogados internacional com mais de 30 anos de experiência, com escritórios em Lisboa, no Algarve, no Porto, no Reino Unido e em Cabo Verde, e com diversas áreas de atuação, sendo que a grande parte, talvez a maior parte dos nossos clientes são estrangeiros, de praticamente todos os países do mundo. Portanto, estamos muito familiarizados com as burocracias de todos os países, todas as formalidades e, portanto, estamos muito habituados a lidar com diferentes jurisdições. Eu entendo, Felipe, pela experiência já que nós temos de trabalhar com a Edge. Nós duas já trabalhamos em processos e projeto de um outro cliente também. Eu entendo que o Golden Visa teve uma reformulação. Ele foi criado em 2018, depois em 2020 teve mudanças, 2022 e 2023 veio assim com uma mudança bastante grande e que transformou muitos investimentos que as pessoas faziam em não poder mais fazer, né? Que era um investimento imobiliário. Quais foram as mudanças que nós tivemos no Golden Visa desde o fins, né? Fins de 2023? Sim. Portanto, só uma pequena correção, o programa Golden Visa, cujo nome oficial é Autorização de Residência para a Atividade de Investimento, foi lançado no final de 2012. Entretanto, ao longo do tempo tem sofrido algumas alterações, sendo que efetivamente em outubro de 2023 sofreu uma alteração bastante relevante, que foi, entre outras, foi a eliminação da possibilidade de realizar investimentos imobiliários para efeitos de Golden Visa, seja na opção que existia dos 500 mil euros, seja na opção dos 350 mil. Portanto, hoje em dia, investimentos imobiliários já não são qualificáveis, e foi também a eliminação da opção de investimento de capital. Portanto, havia a possibilidade dos investidores transferirem pelo menos 1.500.000 euros para Portugal, que podiam depois usar como capital social das suas sociedades, ou podiam pura e simplesmente manter esses fundos em contas bancárias portuguesas durante os 5 anos do programa, e essa opção foi também eliminada. Portanto, eu destacaria estas duas situações como as principais alterações, as mais relevantes de outubro de 2023. Após essa mudança, outubro de 2023, qual é o produto hoje? Vou dar um exemplo, tem um investidor fora de Portugal e ele quer aplicar pelo Golden Visa. O Golden Visa ainda existe em Portugal, em outras modalidades, mas existe para que esse investidor possa concretizar um sonho de ou viver em Portugal ou obter um passaporte português. Qual é a modalidade de investimento que ele pode obter aplicando pelo Golden Visa? Sim. Existe muito a ideia errada de que o programa acabou. Portanto, há este boato que não é de todo verdade. Portanto, o que aconteceu foi uma alteração do programa, nomeadamente a eliminação daquelas duas hipóteses que eu falei há pouco. Mas o programa ainda existe e ainda existem opções bastante atraentes e válidas, das quais eu destacaria a transferência de pelo menos 250 mil euros
para atividades de produção artística ou a recuperação, manutenção do património cultural nacional, ou seja, no fundo isto é uma doação a uma instituição pública que promova um projeto no âmbito das artes, da manutenção do património cultural. Portanto, esta opção dos 250 mil, friso, é uma doação. Ou então o investimento de 500 mil euros em fundos de investimento. Portanto, o que se pode fazer é a aquisição de unidades de participação num fundo ou em vários fundos para diversificar o risco. Portanto, há essa possibilidade, não tem de ser num único fundo, pode ser em vários fundos, desde que o valor mínimo investido sejam os 500 mil euros. E estes fundos têm de obedecer a uma série de requisitos, nomeadamente não podem estar nem direta nem indiretamente relacionados com o imobiliário. A sua maturidade tem de ser no mínimo 5 anos e 60% dos fundos, dos investimentos do fundo têm de ser realizados em sociedades comerciais sediadas em Portugal. Mas obviamente isto são tudo requisitos que nós depois avaliamos na nossa due diligence. Existem ainda outras opções que são possíveis aos dias de hoje, não tão célebres, digamos assim, como por exemplo a criação de 10 postos de trabalho ou a criação de apenas 5 postos de trabalho, desde que a sociedade tenha um capital social de 500 mil euros pelo menos. E existe também ainda a possibilidade de transferência do valor de 500 mil euros para atividades de apoio à investigação científica. Portanto, hoje em dia estas são as hipóteses que ainda constam da lei e que são ainda possíveis. O investimento que você comentou, que fundo de investimento, né? Sendo que 60% ele está entre as empresas retidas nas empresas portuguesas. O cliente tem que manter esse fundo de investimento por 5 anos. Sim, lá está, a maturidade do fundo tem de ser pelo menos 5 anos. E, efetivamente, em cada renovação nós temos de provar que esse investimento é mantido, porque é, de facto, um dos requisitos do programa é manter o investimento ao longo dos 5 anos. Quando você coloca que pode ser também na criação de postos de trabalho, isso quer dizer que ele tem que abrir uma empresa, estruturar uma empresa para se fazer o processo do Golden Visa? Sim, e obviamente celebrar contratos de trabalho com os trabalhadores, inscrevê-los na Segurança Social, entre outros. Portanto, esta possibilidade para quem não tenciona estar no país acaba por não ser tão fácil de completar. Tão vantajosa também para a pessoa que está investindo através do Golden Visa. E ele precisa, se ele optar por estruturar a empresa, ele precisa manter também a empresa por 5 anos. Sim. Até o final do processo. O cliente que aplica, quem é o cliente que aplica pelo Golden Visa? Qual é o perfil desse cliente hoje? Portanto, o programa é para nacionais de Estados terceiros, ou seja, Estados que não sejam parte da União Europeia, nem da EFTA, na qual se incluem Suíça, Noruega, Liechtenstein, etc. Portanto, tem de ser um cliente de um outro país e tem de haver sempre um investidor, sendo que depois, com um investimento, toda a família beneficia do Golden Visa, ou seja, a família direta, mulher ou marido, pais, desde que dependentes do investidor, filhos menores e também filhos maiores, se ainda estiverem a estudar, se ainda forem solteiros e se ainda forem financeiramente dependentes dos pais. Isso quer dizer que pode ser filhos de 23, 22, 23 anos, se mostrarem que são financeiramente dependentes dos pais. Ou seja, o investidor pode optar pelo Golden Visa e os filhos podem vir estudar para Portugal. Se podem fazer um Master Degree ou até mesmo uma universidade. Sim, podem. Não têm podem continuar a estudar nos países onde estão. Têm de permanecer dependentes ao longo dos 5 anos do programa. Portanto, por dependência, repito, entende-se que estejam a estudar, que estejam solteiros e que estejam financeiramente dependentes dos pais. E ao contrário de outros países, não existe efetivamente limitação em termos de idade para os filhos. Portanto, há países que determinam 21, 23, em Portugal não há idade, desde que sejam mantidos estes requisitos. Um investidor que está no país que ele está vivendo e ele quer um passaporte português,
você recomenda é o meio mais confortável para ele, por ele não ter que viver em Portugal, ele não precisa vir em Portugal, porque é um processo que dá para iniciar remotamente. Como que é o processo de estruturação do Golden Visa? Sim, portanto, o programa apresenta inúmeras vantagens, sendo que, inclusive, se compararmos com outros programas Golden Visa de outros países, é dos que têm os períodos de estadia mais reduzidos. Portanto, eles só têm de passar, em média, 7 dias por ano em Portugal. Isto aplica-se por familiar, portanto, quer a mulher, quer os filhos, quer o investidor, têm de passar, em média, 7 dias por ano em Portugal. A grande vantagem também é que todas as formalidades iniciais podem ser feitas remotamente, desde a obtenção de NIFs até a abertura de contas bancárias, a escolha do investimento. Assim que o investidor escolhe o investimento, nós fazemos a nossa parte, portanto vamos analisar toda a documentação, os contratos, o que for confirmar que está tudo em ordem e que é tudo efetivamente elegível para o Golden Visa ao abrigo da lei atual. Depois, o cliente terá de transferir os fundos internacionalmente para a sua conta bancária portuguesa e nós ajudamos então depois com os pagamentos, seja ao fundo, seja à doação ao Instituto Público, o que for. Depois, o cliente terá de obter alguma documentação pela sua parte, portanto, registros criminais, se pretender juntar filhos, também certidões de nascimento dos filhos, se pretender juntar a esposa ou a marido, também certidões de casamento. E, portanto, estes documentos têm de ser traduzidos, legalizados, nós ajudamos com toda essa parte e uma vez que o investimento esteja concluído e que o cliente tenha obtido e legalizado esta documentação necessária pela nossa parte, podemos dar então início ao processo e para isso vamos submeter todos os documentos na plataforma relevante e passado algum tempo o pedido vai ser validado. Após essa validação, teremos de fazer um agendamento para efeitos de recolha de dados biométricos, por isso, aí sim, pela primeira vez, os clientes terão de vir a Portugal, antes disso não precisam, vão a Portugal, vão à AIMA, que é a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, recolher os seus dados biométricos, entregar a documentação em suporte físico. Friso que nós acompanhamos sempre o cliente nesta fase, portanto, como eu disse, nós temos escritórios em Lisboa, no Porto, no Algarve, portanto, seja onde for o agendamento, nós vamos com os clientes à AIMA e ajudamos com toda a tradução, com todas as formalidades e alguns meses depois o pedido será então deferido. Quando recebemos o deferimento, tem de ser feito o pagamento da taxa de aprovação e depois os cartões são então emitidos. Portanto, em suma, este é o processo. O cartão, quando ele é emitido, o cliente precisa se preocupar de se ele vai receber na residência dele, se ele tem que ter uma morada fiscal em Portugal. Qual é o procedimento quando esse cartão é enviado? A ED absorve, recebe esse cartão? Como é que funciona? Portanto, o cliente não tem de se preocupar com nada. Uma vez efetuado o pagamento, o cartão será enviado para os nossos escritórios ou, em alguns casos, nós vamos presencialmente à AIMA recolher os cartões e depois contactamos o cliente e perguntamos para que morada devemos enviar os cartões, portanto, enviamos-los para o seu país de residência, por DHL, por FedEx, e, portanto, o cliente não tem de vir a Portugal de propósito para o efeito. É realmente um processo tranquilo, né? Para o cliente, o investidor que escolhe obter uma nacionalidade ou ter um trânsito livre de ir e vir para Portugal sem ter sem ter um processo assim tão dificultoso para ele. Sim. Porque percebo que ele pode fazer tudo remotamente, a família ele pode englobar sendo dependentes financeiramente dele, ele só vem 7 dias por ano para Portugal. Quando ele obtém esse cartão de residência, este cliente é obrigatório se tornar residente fiscal ou não? Não é de facto obrigatório, portanto, como eu disse, os clientes só têm de passar, em média, 7 dias por ano em Portugal, podem passar mais, se assim pretenderem, mas estando em Portugal apenas este período, não necessitam efetivamente de mudar a residência fiscal para Portugal.
Mais tarde, se pensarem efetivamente em vir viver para cá e se a partir daí começarem a passar mais de 183 dias por ano em Portugal, aí sim já deverão tornar-se residentes fiscais. Caso contrário, não. Portanto, o que eu costumo dizer é que o facto de eles serem residentes legais em Portugal não os torna residentes fiscais automaticamente. É espetacular porque eles têm a opção, né? Sempre de escolher o que eles querem. Se eles têm toda a vida montada no país onde ele está vivendo hoje, não há necessariamente de mudar isso tudo e vir para Portugal, mas tem o benefício de estar com uma residência correndo em Portugal e ao final de 5 anos ele pode aplicar pelo passaporte português. Isso é dos benefícios que tem um estrangeiro que escolhe a obtenção da residência através dos vistos Golds ou do Golden Visa. Quais benefícios a mais esse cliente tem quando ele faz essa escolha de vir para Portugal ou obter a nacionalidade ou obter a residência através dos vistos Golds? Deixe-me só frisar, Sandra, uma questão que eu acho que é importante, que é a nacionalidade. Portanto, há a ideia de que após os 5 anos é obrigatório pedir-se a nacionalidade. E não é assim, é uma opção que os clientes têm, mas podem não seguir essa via. Nós temos inclusive clientes, por exemplo, indianos, que não querem a nacionalidade. Porquê? Porque no país deles, ao terem uma segunda nacionalidade, têm de renunciar à sua nacionalidade de origem e, portanto, eles não querem deixar de ser indianos. Ou seja, para estes clientes, muitas vezes o que eles querem é só continuar a renovar o Golden Visa daí para a frente e é importante dizer que isto é efetivamente uma opção. Portanto, podem seguir a via da nacionalidade, mas também podem não fazê-lo, é uma escolha. Aí eles têm o quê? Uma residência permanente. Podem pedir a residência permanente, que é válida por 5 anos, para o efeito também têm de demonstrar o conhecimento da língua portuguesa, ou então podem pura e simplesmente continuar a renovar o Golden Visa a cada 2 anos. Existe essa possibilidade. Em relação aos privilégios que me perguntava há pouco, com o Golden Visa os clientes podem viver, trabalhar e estudar em Portugal e podem viajar no espaço Schengen sem necessidade de visto. Depois, mais tarde, se de facto o intuito for obter o passaporte português, assim que se tornarem portugueses, terão um passaporte europeu e com isso podem também viver, estudar, trabalhar em qualquer Estado-membro da União Europeia. Liberdade para ele. Falando em tempo vamos falar um timeline. Desde a aplicação do Golden Visa, recebimento do cartão de residência, qual é o timeline? Qual é o tempo que você poderia estimar para esse investidor, para esse cliente? Atualmente existem alguns atrasos no processamento dos pedidos. Infelizmente, estes atrasos começaram na altura da pandemia, depois agravaram-se com a situação da guerra na Ucrânia, porque acabámos por receber alguns refugiados ucranianos e, portanto, realisticamente falando, eu diria que desde o momento em que o cliente começa o processo até ao momento em que lhe é efetivamente emitido o primeiro cartão de residência, estamos a falar de uns 2 anos. A boa notícia é que recentemente existiram algumas alterações à lei da nacionalidade que vêm determinar que os 5 anos para a contagem da residência, portanto são precisos 5 anos de residência legal em Portugal, começam não a partir do momento em que o cartão é emitido, como era até agora, mas sim a partir do momento em que o pedido é submetido, ou seja, estamos a falar aqui de 2 anos de espera, mas esses 2 anos são contabilizados para efeitos dos 5 anos necessários à obtenção da nacionalidade portuguesa, portanto são ótimas novidades. E as renovações do cartão segue, qual é o primeiro é por 2 anos? Como é que é a forma de renovação? Pronto, a lei atual vem estabelecer que o primeiro cartão é emitido por 1 ano e depois a primeira renovação teria lugar ao final do primeiro ano e a segunda renovação teria depois lugar no 3º ano. Ok. E todo o processo, nós já falamos aqui do processo da documentação, que muita documentação vai precisar, dependendo do país onde o cliente esteja, de fazer a tradução, vai precisar dos apostilamentos. Quão complexo isso é? Um cliente que está neste país e diz, eu quero
investir em Golden Visa, eu vou para Portugal. Quanto tempo ele precisa começar a se preparar e pensar aí num tempo de preparo para poder fazer essa aplicação efetivamente? Eu sei, nós temos experiência que a gente já aplicou para outros clientes e seria importante você frisar qual é o tempo de preparo que esse investidor precisa ter para fazer a aplicação efetiva do Golden Visa. Isso vai depender de país para país, porque ao passo que em alguns países é muito fácil obter registros criminais atualizados, certidões de nascimento, certidões de casamento e legalizar esses documentos, há outros países em que pode demorar alguns meses e por isso é que é importante ser tão bem aconselhado e orientado, até porque, por exemplo, há países que não dispõem de embaixadas portuguesas. Vou-lhe dar um exemplo concreto. No Líbano, não existe embaixada portuguesa, portanto, quem tem competência para legalizar documentação emitida no Líbano é Chipre. Portanto, o que é que o cliente tem de fazer? Tem de primeiro legalizar a documentação no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Líbano, depois entregá-la no consulado honorário do Líbano, que vai enviar a documentação para Nicósia e só o faz uma vez por mês. Portanto, se a pessoa perder ali o timing, pode atrasar todo o processo. E por isso é que é preciso também ser aqui aconselhado por quem já conhece os mecanismos e nós nisso disponibilizamos sempre os contactos das entidades, enviamos o que nós chamamos de samples, que são exemplos dos documentos de cada país, para que o cliente saiba exatamente onde se dirigir, o que fazer, como legalizar, como traduzir. Em Portugal, o processo, ele precisa, para o Golden Visa, nós sabemos que alguns outros vistos necessita, mas especificamente para o Golden Visa, ele precisa comprovar morada em Portugal, o cliente? Não. Não. Ele vai precisar do NIF, né, que é o número de identificação fiscal, vai precisar da conta do banco aberta para ele poder fazer a transferência do fundo que ele vai estar investindo. A transferência internacional de capitais, sim. Exato. E é importante frisar que quando a conta é aberta e o montante é enviado para essa conta, é o cliente que faz a condução desse montante na conta. Ninguém tem acesso à conta, que é para ficar claro para o cliente que é ele que vai fazer todo esse trâmite, sim, né? Sim. Quão importante é você, junto com o cliente, você comentou, todos os documentos vocês mandam sample, a informação é clara, é concisa, é direcionada para que ele faça a aplicação na hora certa e no momento certo do processo. De todas as nacionalidades que você trabalha, porque eu sei que a ED trabalha mundialmente e não há nacionalidade que vocês não façam, e vale a pena frisar que vocês são número 1 em emissão de Golden Visa em Lisboa. E o quão importante é você, ou da nacionalidade que você trabalha, qual dessas nacionalidades levou mais tempo? Para além do Líbano, que você comentou, tem algum outro país que é mais complicado fazer a aplicação? Não é nem a aplicação, é a preparação da documentação para o Golden Visa. O Irão também levanta algumas questões, a Jordânia também, salvo erro, não tem embaixada própria e os documentos têm de ser legalizados no Cairo, no Egito. A China também estava a demorar algum tempo. Há entraves, né? Sim, em alguns países com mais dificuldade. Isso quer dizer que as pessoas têm que se preparar e se programar com muito mais antecedência. Sim, até porque os documentos para efeitos de Golden Visa têm validades específicas, portanto, por exemplo, um registro criminal só é válido por 3 meses após a data da sua emissão. Ou seja, nós aconselhamos sempre os clientes a não o obter logo no estado inicial do processo, porque, como eu expliquei há pouco, temos ainda de obter os NIFs, abrir contas, etc., conduzir o investimento. Portanto, todas estas formalidades iniciais demoram o seu tempo e não queremos que os documentos expirem, obviamente. Portanto, nós conduzimos sempre o cliente passo a passo ao longo do processo. Ok. Então, não há necessidade de comprovar morada, dá para fazer como a ED, como representante fiscal desse cliente, então a morada é dada do escritório da ED. É necessário o cliente aplicar por um seguro-saúde?
Não, o seguro de saúde só é necessário se o cliente efetivamente acabar por residir em Portugal. Caso contrário, a lei não o exige. Ok. Com todas essas mudanças que a gente teve, né, no CEF e agora o AIMA, e vocês sofrem muito porque a gente vê os clientes aplicando e depois eles reclamam pelo tempo de espera. Nós temos cliente que está esperando há quase 2 anos do processo, do momento que foi submetido. Como é que está hoje essa situação do AIMA? Pronto, então, para explicar, o que se passou foi que em outubro de 2023 o CEF, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi extinto e as suas competências e atribuições foram transferidas para outras entidades, nomeadamente a AIMA, que é a Agência para Integração, Migrações e Asilo. E, portanto, o que nós temos sentido, sendo que a AIMA apenas começou a trabalhar nestes casos em meados de janeiro deste ano, diria eu, e portanto são poucos meses para ainda ter uma opinião sólida, mas o que nós sentimos é que eles têm uma vontade de eliminar as pendências, de criar novas plataformas digitais, de agilizar os processos, de responder às solicitações que são feitas e, portanto, sentimos este sentido de compromisso por parte da AIMA. Obviamente, há uma herança grande que vem do CEF e, portanto, os atrasos ainda continuam a ser relevantes, mas sentimos efetivamente que as coisas estão a melhorar. Importante porque mesmo que tenha esse atraso, para o cliente que não vive cá, está fora, está tudo bem, né? Porque ele não tem aquela pressa de obter o processo do Golden Visa feito para ele poder mudar, para ele poder vir visitar Portugal. Uma vez aplicou pelo Golden Visa, que o cliente pode entrar, ele pode ficar, mesmo que ainda não tenha acontecido o biométrico. Como é que é esse processo? Pronto, portanto, a partir do momento em que o processo é submetido, o cliente já pode residir e permanecer legalmente em território português. Claro que não tendo consigo um título de residência, se quiser depois viajar no espaço Schengen, podem-lhe levantar questões. Portanto, mas se o objetivo for permanecer legalmente em território português, aí sim já é considerado legal. Muito bem. Para concluir o nosso podcast de hoje, Golden Visa continua sendo uma excelente opção de investimento para você obter ou não o seu passaporte português. Você pode optar ou não de viver em Portugal. De 2012 a 2022, já foram emitidos 11 mil Golden Visas. Isso impactou mais de 15 mil famílias. São 15 mil famílias que têm novas oportunidades de estar escolhendo ou não Portugal para viver. Isso proporcionou ao país Portugal mais de 7 mil milhões de euros em investimentos estrangeiros através do processo de Golden Visa. Se você gostou do nosso podcast, se inscreva no nosso canal e envie esse conteúdo para sua família ou amigos que você conheça e que tenha interesse em investir em Portugal através do Golden Visa. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.